Juízes capítulo 3, né? Então, é um capítulo muito interessante do livro de Juízes, não que os outros não sejam, né? Mas esse é especialmente interessante para nós, porque ele começa uma nova sequência de acontecimentos no livro. Não sei se vocês perceberam, mas até o momento, o pastor Vinícius pregou no capítulo 1, capítulo 2, mas ainda não houve nenhum juiz, né? Capítulo 1, capítulo 2, são citados alguns ali talvez, né? Falando um pouco sobre como o povo estava, que eles não tinham rei, cada um fazia as coisas como bem entendia, mas ainda não tínhamos ainda nenhum juiz em Israel, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão, mas o capítulo 3 é interessante porque a partir desse capítulo é que nós vemos de fato a atuação dos juízes, como eles eram nomeados, qual era a função, por que eles eram tão importantes ali para o povo, mas a gente vai falar disso no decorrer da nossa leitura. Como esse capítulo 3, ele fala de dois juízes, né? Na verdade são 4 partes do texto, né? Mas falando assim de dois juízes, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, e daí a gente vai lendo e explicando de pouquinho em pouquinho. Então diz assim, Juízes 3, do 1 até o 6. São essas as nações que o Senhor deixou ficar, para que por meio delas pôr Israel à prova. Isso é para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Esses ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heteus, heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Vou estar orando, daí a gente já começa a explicação do texto. Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela bênção e pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, pela bênção de podermos estar em comunhão uns com os outros e podermos falar aqui a respeito do texto bíblico de maneira conjunta, de uma forma que nós tentemos buscar alguma aplicação prática desse texto para nossas vidas. Que o teu Espírito, Pai, sonde nossos corações, ilumine as nossas mentes para que a gente consiga, de fato, aplicar o que esse texto tem a nos ensinar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esses primeiros 6 versículos, eles mostram para a gente aqui um pouco desse contexto de onde esses juízes estão inseridos e o que está acontecendo com o povo nesse período dos juízes. Lembrando, recapitulando, né, de forma bem rápida até, né, a gente lembra que o povo de Israel saiu do Egito e eles tinham um objetivo, né, Deus falou que eles deveriam sair do Egito e ir para Canaã, a terra então prometida por Deus, né, que tinha pertencido anteriormente a Abraão, Isaac e Jacó, né, eles foram para o Egito. Depois de terem sido libertos do Egito, Deus ordena que eles caminhem em direção a Canaã. Aquele povo, a gente viu isso aqui em Deuteronômio mais cedo, né? Mas aquele povo inicial que saiu do Egito, aos poucos foi se afastando de Deus, e daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb foram, então, conseguiram chegar na Terra Prometida. Mas, quando eles chegaram na Terra Prometida, eles perceberam que a terra não estava vazia, esperando por eles. Por favor, venham morar aqui. Existiam outros povos que estavam ali na Terra Prometida. E eles precisavam fazer esses povos saírem, ou pelo menos se renderem à autoridade do povo de Deus. E a gente vê, na verdade, no livro de Josué, que Deus pede para que realmente eles ataquem, expulsem todo aquele povo que está ali da Terra Prometida. E mesmo o livro de Josué sendo entendam esse termo não de maneira pejorativa, tá? Mas mesmo a gente vendo ali no livro de Josué, aquele banho de sangue, ainda assim, existem povos inimigos que ficaram naquela região, né? Tanto é, e nós acreditamos nisso, acredito que o pastor Deus também, que essa profecia, né, essa aliança que Deus fez aí com Abraão da terra prometida,
ela ainda não se cumpriu totalmente, porque o povo em nenhum momento conseguiu dominar aquela terra de maneira completa. Mesmo hoje, a gente vê lá em Israel, né, que tem lá o Estado de Israel, é uma parte do território que Deus prometeu para Abraão, não é o espaço todo. O povo judeu tem que dividir aquele espaço com os muçulmanos, com os outros povos ali da faixa de Gaza e tudo mais. Então, essa promessa da terra prometida, nós ainda aguardamos que ela vai se cumprir, porque o povo de Israel nunca teve controle total. E a gente está aqui no contexto de Juízes, onde depois que Josué conseguiu então expulsar alguns povos, conseguiu fazer o povo de Israel entrar ali na terra prometida, espalhando, dividindo entre as tribos cada pedacinho de terra, o autor aqui de Juízes estabelece para nós que mesmo depois de tantas guerras e depois de tantas situações, o povo de Israel está o quê? O que ele diz aqui? Em que momento o povo de Israel está? Qual é a situação do povo em relação aos seus inimigos? O povo de Israel está cercado. Por todos os lados da terra prometida, há inimigos. Ao norte, são uns, leste, oeste, sul, todos os cantos da terra prometida, para qualquer lugar, tem inimigos cercando o povo de Israel. Então o livro de Juízes mostra que para esse... E aí o autor aqui explica para nós o porquê que Deus fez dessa forma. A ideia era realmente testar o povo, ver realmente se eles estavam aptos a confiar no Senhor. Eles tinham muita confiança, porque desde a época de Josué, eles ganhavam as batalhas com muita facilidade. Mas o povo esqueceu que essas batalhas elas não eram vencidas pela força militar deles, não era pela sua capacidade de guerra. Até porque o povo de Israel sempre foi um povo, era um povo que até pouco tempo atrás era escravo. Eles não tinham, por mais que eles fossem muito numerosos, eles não tinham treinamento de guerra, eles não tinham conhecimento de nada disso. O que fazia eles vencerem as batalhas? O que fazia eles vencerem as batalhas? Quem dava vitória para o povo de Israel? Era Josué, que era um bom general? Era Caleb? Ou era a quantidade de soldados que eles tinham? Era Deus. O Senhor dava para eles as vitórias. E parece que eles se esqueceram disso. Então Deus até coloca aqui, né? O autor explica aqui para nós, né? Que aqui no versículo 2, ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso, né? Então, parece que Deus aqui quer fazer o povo se fortalecer nesse sentido, mas não só isso. Existe uma questão de fortalecimento militar, mas há também aqui um fortalecimento espiritual que é esperado de Deus, que é esperado por Deus diante dessas pessoas, né? Então ele coloca aqui também, deixa eu ver aqui, no versículo 1 mesmo, né? São essas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então a gente tem aqui o povo de Israel cercado. E o interessante, eu queria deixar para falar desse primeiro juiz, para explicar essa questão, mas eu vou falar primeiro para depois a gente ver como isso acontece. O livro de Juízes, a partir desse capítulo 3, verso 7, que é o que a gente vai começar a ler agora, ele começa uma sequência que tem um autor chamado Carlos Oswaldo Cardoso, né, que é professor aqui do pastor Vinícius, no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele coloca ali, para a gente memorizar de maneira fácil o que acontece com o livro de Juízes, a partir do capítulo 3, o que acontece com todos os juízes, com todo o povo, a gente chama de 3D, é o modelo 3D: desvio, disciplina e desafogo. O que isso quer dizer? O povo vive por um grande momento de desvio daquilo que Deus espera deles, um grande desvio da vontade de Deus. Então Deus envia uma nação rival para discipliná-los. Então eles passam por esse momento de disciplina, e logo em seguida Deus envia um juiz para então dar a eles esse desafogo, que seria essa libertação. E isso acontece várias vezes no livro. Todos os juízes que a gente vai falar aqui, talvez o mais famoso de todos sendo Sansão, né, que também foi o pior de todos. Isso também a gente vai perceber no decorrer da narrativa, o quanto os juízes, eles vão, os primeiros juízes que a gente vai ler aqui, eles são quase como se fossem heróis, né? Homens
quase como os heróis que a gente vê, o Super-Homem, o Batman, assim, são figuras quase intocadas, né? Deus os chamou e fez, mas a gente vai ver no decorrer da leitura, nos próximos capítulos, que esses juízes eles vão se tornando homens perversos também, como a gente vê, né? Vai ser só daqui a muitas semanas, né? Mas quando chegarmos a estudar sobre Sansão, por exemplo, ele foi um juiz que cumpriu um propósito de Deus também, mas ele foi um homem mau, no aspecto moral. Ele foi um homem que fez tudo o que Deus disse para não fazer, mas mesmo assim foi usado por Deus para libertar o povo ali daquela opressão, né? Então, lembre-se disso, né? A partir de agora, que a gente vai ler aqui, toda a narrativa de Juízes caminha nessa direção. Um grande desvio, uma grande disciplina e então um grande desafogo. Isso parece assim, só o livro de Juízes aqui, mas isso certamente consegue ser traduzido também, muitas vezes, para situações que acontecem na nossa vida. É claro que numa escala muito diferente do que acontecia aqui, mas nós passamos por esses momentos de sobe e desce. Há um momento que a gente está mais fraco, e aí a gente passa por uma grande provação, então essa provação faz a gente ficar mais forte. Isso acontece com a gente também. Só que nesse caso, o próprio Deus é que enviava essa disciplina para o seu povo, né? Então a gente vê que eu vou ler o texto que fica mais fácil. Vamos ler do versículo 7 até 11. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Uzã e Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Uzá e Zataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Uzã e Zataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Então, percebam aí, rapidamente, a história do primeiro juiz de Israel nesse período. Vocês conseguem detectar os 3D nessa história? O versículo já começa. No versículo 1 nós temos o primeiro D, que é o desvio. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então esse foi o desvio. O povo caminhava com Deus, mas aí fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui é importante, né? A gente falou disso até hoje, agora na Deuteronômio, né? O que seriam esses Baalins e poste da deusa Aserá? Baalins tem a ver com aquele Deus famoso da mitologia antiga, né? Que é o arquirrival, né, do povo de Deus ali na época do Antigo Testamento, que é o Baal. E o Baalim era um Baalzinho assim pequenininho, né? Tinha o Baal que era feito nos templos, que era grandão, né? E tinha os Baalins que eram os pequenininhos que deixavam assim, geralmente tinha um espaço na casa das pessoas onde elas colocavam ali os santinhos, né? Em cima do não sei o quê, o armarinho, Funko Pop, era o colecionável, né? E aí também tinha o poste da deusa Aserá. Essa Aserá ela é também uma divindade aqui da região do Crescente Fértil, aqui da Mesopotâmia, e geralmente a Aserá era a esposa de Baal, né? Então sempre, na maioria das vezes, os dois eram representados de forma conjunta, né? O casal ali e tudo mais. E aí o povo de Deus passou então a adorar esses deuses. E isso fez com que o Senhor, isso mostra um desvio, entendeu, dele. E aí o Senhor manda para eles então uma disciplina, que aí já seria o segundo dele. Qual é a disciplina? Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Uzã e Zataim, rei da Mesopotâmia. Então, a palavra Mesopotâmia aqui ela é colocada de maneira muito genérica, tá? Porque Mesopotâmia é uma região, não é o nome de um país de fato, né? Por exemplo, a mesma coisa que falar que, por exemplo, minha avó é portuguesa. A mesma coisa que eu dizer, ela veio da Europa. Tudo bem, mas tem 1 bilhão, tem um monte de países na Europa, pode ser várias coisas. Mas esse rei aqui, esse homem chamado Uzã e Zataim, ele era rei do povo arameu.
que era um povo que veio da Mesopotâmia, naturalmente, né? Então, e o mais interessante desse texto aqui também, que é uma coisa que a gente sempre tem enfatizado aqui na igreja, e é crucial a gente lembrar, né? Que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Zataim. Essa parte é muito importante no texto. Deus, ele não permitiu que os arameus invadissem o território. Deus entregou o seu próprio povo nas mãos dos arameus. Isso é muito importante. Deus, ele não é um espectador das coisas. Ele não fica olhando a história acontecendo e ele decide o que ele permite, o que ele não permite, se o sinal fica verde, se o sinal fica vermelho. Na verdade, o que a gente vê aqui é Deus como um pai que quer corrigir o seu filho. Ele mesmo entrega o seu povo para sofrer nas mãos dos arameus, porque eles se desviaram daquilo que ele estabeleceu. Então, assim como acontece com os filhos, existe uma regra que é colocada, e se ela é quebrada, o pai tem que tomar alguma atitude, mesmo que essa atitude possa fazer mal na cabeça do filho, né? Pode ser algo injusto, pode ser algo que ele talvez sinta que não mereça, mas havia uma regra. Se ele não quisesse sofrer a consequência, a disciplina, bastava seguir a regra. Eu digo isso não porque eu tenho meus filhos, né? Mas porque Deus se apresenta como um pai nesse aspecto, de ser aquele que dá as regras, mas ele também tem que fazer a sua vontade valer. Até porque Deus, ele não blefa, né? Deus não está jogando poker, né? Jogando killer com a gente, né? Fingindo que vai, não vai. Não, se ele falou, ele vai fazer. Ele não fica blefando, hesitando, filho, se liga que eu vou. Né? Eu fico pensando muito assim, vai desviar um pouco do assunto, mas eu vou fazer voltar. Tá? Trabalhava numa empresa que tinham 2 diretores, né? E vou falar o nome porque eles não são crentes, então não vou ver. Inclusive, acho que a dona até deve ter falecido já. Mas era Renato, não sei se era Renato também, não sei, mas enfim, era o mais novo, tanto faz. E a dona Maria Isabel, todo mundo sabia o nome. A dona Maria Isabel, ela tinha lá os seus 70 e poucos anos, e ela era diretora da empresa, assim, era uma mulher, assim, bala na agulha, sabia de tudo, né? Ela falou que comprei essa empresa, não sei o que, ela sabia cada parafuso, ela falava, não, essa empresa aqui, cada negocinho eu coloquei aqui, show. A dona Maria Isabel era aquela diretora que, tipo assim, você passava na sala dela, ela estava xingando alguém, ela estava gritando, ela passava, xingava, passava o dia inteiro xingando todo mundo, brava que nem uma onça. Mas tinha uma coisa que o pessoal nunca se ligou, ela nunca mandou ninguém embora, nunca demitiu ninguém. Já o outro diretor, não sei se era sócio, se tinha não sei nem se era parente dela, enfim, o outro diretor, hierarquicamente igual a ela, ele era aquele cara que falava assim, pô, dá um jeito aí, pô, tá vendo que eu tô fazendo um negócio errado, pô, falava uma vez. Na segunda ele já vinha todo burrão, fulano, te falei, pô, que isso, presta atenção. Na terceira ele nem falava, já vinha a cartinha do RH, ó, pega tuas coisas, seu papel e vai embora. E eu percebo muitas vezes que Deus funciona mais como esse segundo diretor. Deus não fica brigando, falando, faz direito. Ele fala uma, fala duas, mas depois não tem o que fazer. Não adianta. É o que acontece aqui no livro de Juízes. Deus já deu as regras. Para vocês terem ideia, né? A gente está vendo isso, né? Deus mandou as regras em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é uma repetição das regras que Deus já havia dado, com alguns acréscimos, algumas mudanças para aquela nova geração. Em Josué, Deus fala para o povo, e ainda assim parece que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E aí Deus vai e age dessa forma. Então, nós tivemos aqui nesse primeiro juiz, qual foi o pecado que eles cometeram? Fizeram mal, que era mal aos olhos do Senhor, né? Adorando os deuses. Deus enviou esse povo inimigo para discipliná-los, né? E aqui mostra, né? O povo de Israel serviu a esse rei, né? Durante 8 anos. Então o povo ficou durante 8 anos servindo a esse rei estrangeiro. Mas temos um desafogo que coloca, né? No versículo 9: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ressuscitou um libertador, que o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que é irmão de Caleb. Então fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele se tornou juiz de Israel, foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos o rei. Então, Deus deu as regras, eles se desviaram desse caminho,
foram disciplinados, e Deus então, mais uma vez, traz a eles a possibilidade, não vou nem dizer segunda chance, mas talvez uma milésima chance aqui, porque a gente está em Juízes ainda, né? Quantas ainda não aconteceram na Bíblia e quantas não acontecem até hoje conosco, né? Deus aqui deu mais uma chance para esse povo, né? E mostra aqui no versículo 11, né? A terra ficou em paz durante 40 anos, então Otiniel faleceu. Então perceba, é importante esses números, porque a gente vai perceber que o tempo que o povo fica escravo, ou fica servindo outros reis, vai só aumentando. Nesse primeiro juiz, o povo ficou durante 8 anos servindo e teve agora 40 anos de tranquilidade que Deus deu a eles. Mas a gente vai ver aqui que esse tempo, depois desses 40 anos, mais uma vez, eles caíram nesse ciclo de maldade. E aí eu vou ler aqui do 17 em diante, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Vejam que aumentou. A primeira servidão que eles passaram, o sofrimento que eles passaram na mão dos amorreus, durou 8 anos. E agora nós temos sofrimento aqui na mão dos Moabitas, que durou 18 anos. Cada vez mais o sofrimento vai aumentando, conforme eles continuam persistindo em se afastar de Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si mesmo um punhal de 2 gumes, de comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo da roupa, do lado direito. Então ele levou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Importante falar disso, a Bíblia gosta de detalhes, né? Vai fazer sentido. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura do pé de Gilgal e disse ao rei: tem uma palavra secreta para o rei. O rei disse: cale-se. Então todos que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu sobre uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas de trás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os inimigos, os Moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vaus do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens Moabitas, todos robustos e valentes, não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, nós tivemos um relato do primeiro juiz, que foi o Otoniel, ou Otiniel, né, dependendo da sua tradução, onde ele enfrentou ali os arameus, venceu, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Passados esses 40 anos, nós temos novamente esses ciclos repetindo, onde o povo se afasta de Deus. Logo no versículo 12 já começa isso, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus enviou o rei Eglon, o rei dos Moabitas. Os Moabitas também são outro povo ali muito conhecido, a gente sempre escuta falando aí, né? No fim das contas, eu sei que vocês já sabem, vocês já conhecem a história, né? Mas quase todos esses povos aí, o rei Davi também vai acabar com todos eles no fim das contas. Mas por enquanto, nesse momento aqui, eles ainda são uma forte oposição ao povo de Israel.
E aí, Eude é levantado, né? E eu acho curioso isso, né? Porque eles se afastam de Deus, vem o sofrimento, né? E como vocês viram aqui, esse sofrimento aumentou, eu comentei isso, né? E aí no versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ou seja, o clamor deles era somente no momento de emergência. E assim como o povo de Israel, nós também fazemos essa mesma. Às vezes a gente faz as mesmas coisas. Às vezes a gente só lembra que tem um Deus no céu quando acontece alguma coisa que fora do nosso controle, quando a situação é desfavorável a nós. E aí a gente começa a clamar a Deus: Deus me ajuda, Deus lembra de mim, Deus me faz esse milagre que eu preciso. Mas você só lembrou dele naquele momento. Você só se preocupou em entender a vontade de Deus, ou entender o que Ele queria de você no momento em que você passou pela aprovação. Então a gente olha para esses personagens aqui e naturalmente a gente fica: poxa, eles são até meio burros assim, né, nesse sentido de que, poxa, eles sabem o que tem que fazer e ficam sempre dando as mesmas mancadas. Mas a gente também faz isso. Nós também cometemos esses mesmos vacilos, né? De caminharmos firmes, de repente algo nos desvia, e a gente só relembra que Deus está lá nos céus quando a gente passa por momentos de provação. Então, nesse caso aqui da história de Eude, nós temos um relato um pouco maior do que acontece, justamente porque eu acho que isso aqui é muito mais heróico do ponto de vista narrativo, né? Não estou dizendo que a história não aconteceu, porque a gente acredita que a Bíblia não nos conta histórias mentirosas, né? Mas a história de Otoniel, ela é muito rápida, né? Ele veio, foi, libertou, acabou. Aqui no caso de Eude, conta-se uma grande narrativa aqui, né? Que Eude, o povo de Israel agora tinha que pagar impostos aos moabitas, e Eude fez uma espécie de trapaça aqui, né? Ele pediu, ele foi nomeado como juiz, né? O Senhor o levantou como juiz, e ele foi pessoalmente levar o tributo ao rei Eglon. Mas, uma vez que o tributo estava pago, o pessoal saiu, ele foi: rei, quero dar uma palavra para o senhor, uma palavra secreta. O rei: tá bom, vamos ali e tal, conversar. E nisso que foi, o Eude enfiou a espada na barriga do rei. Percebam aquilo que eu falei anteriormente, né? Com o passar do tempo, os juízes eles vão ficando cada vez mais moralmente questionáveis. Porque por mais que pareça bonito essa atitude de Eude, ele trapaceou, na verdade, né? Ele foi, nos tempos antigos aqui, ele foi um belo covarde, porque ele pegou o rei desprevenido, ele não foi um combate justo, por assim dizer, né? Ele simplesmente pegou o rei num momento de vulnerabilidade e o matou. Claro, cumprindo um propósito de Deus ali de libertar o povo, mas percebam Deus usando homens imperfeitos e homens falhos, e até mesmo usando os seus pecados, os seus defeitos, para que a sua vontade seja então manifesta ali no povo. E o relato de Eglon ser um homem gordo, né, é explicado porque Eude enfia a espada na barriga do rei e enfiou tão fundo que a espada ficou lá. Não deu nem para puxar mais e ir embora, ficou lá. E aí ele foi por uma saidinha secreta lá e tal, enquanto os guardas esperavam o rei se pronunciar, sair alguma coisa, o Eude saiu fora. E nisso que ele foi embora, quando ele voltou em Israel, ele chegou lá na sua região, então ele convocou todo o povo, e agora sim, vamos para frente, porque não sei quantos irmãos estão familiarizados com isso assim, né? Mas nessa época aqui, se um povo perdia o seu rei, isso era muito ruim para o controle das coisas, né? Não era que nem hoje, que as empresas têm um gerente, tem um coordenador, tem um supervisor, tem assim, uma hierarquia muito cheia de caciques, né? Então se um sai, tem outro para ficar no lugar. Nessa época, o rei, ele era quase uma divindade. Então sem o rei ali para dar as ordens, dar os comandos para que as coisas acontecessem, o resto do exército ficava sem propósito, ficava sem saber de fato o que fazer. Então isso também fazia parte dos planos de Deus. O rei não precisava morrer para que a vitória do povo fosse ainda mais, como posso falar, ainda mais gloriosa, ainda mais fácil nesse sentido, né? O povo ia chegar e ia vencer tranquilamente. Isso também é uma coisa que vai ser explicada depois, quando a gente chega em 1 e 2 Samuel. O povo de Israel não tem um rei.
O que a gente vê aqui são juízes. Eles julgam determinados períodos, mas depois eles saem fora, eles não são os reis, eles não são soberanos. Deus usa esses juízes em tempos pontuais. Otoniel cumpriu o seu propósito, ok, bom, você já cumpriu o seu papel, agora vai cuidar da sua vida, vai relaxar, vai desfrutar dessa paz. Eude cumpriu o seu propósito, libertou o povo dos Moabitas, agora chega, já cumpriu o seu papel, vai descansar, vai desfrutar do tempo de paz que eu vou dar para vocês. Então eles não são reis, eles são levantados para momentos específicos, para combater rivais específicos, e depois eles são afastados do cargo, por assim dizer. E quando o povo de Israel, lá em 1 Samuel, pede por um rei, é disso que Deus está falando. O povo achava que ficaria mais forte tendo um rei, mas eles já tinham Deus como seu líder. Isso é muito importante. A história da Bíblia já vai mostrando para a gente alguns sinais disso. Um povo sem um rei é um povo que depende do seu rei. O rei terreno aqui, acaba ficando vulnerável. Ele se perde no comando. E o povo de Israel já percebeu isso várias vezes. Eles tinham um líder, Moisés. Moisés morreu. O povo se separou, o povo ficou sem direção? Não. Porque tinha Josué quando Moisés faleceu. Josué faleceu. O povo ficou sem direção, o povo ficou sem conselhos da parte de Deus? Não, Deus continuou trazendo ali os juízes aqui, as lideranças, para continuar fazendo o povo, de alguma forma, saber quem ele é, saber o que ele pode fazer. Então, o povo não ficou desamparado. O povo de Israel era o único povo que, mesmo sem rei, tinha uma certa direção para onde devia caminhar. Na maioria das vezes eles não iam, mas eles tinham uma regra ali a seguir. E só para ainda complementar um pouco mais ainda esse exemplo, tem um filme, eu sempre falo desse filme, mas eu falo de várias coisas, um filme chamado Alexandre o Grande. E é um filme ruim, tá? Se você puder ver, não veja. Mas ele é muito bom historicamente. É um dos poucos filmes que não tem erro histórico nenhum nesse filme. Impressionante, não tem. Tudo que a gente tem na história aconteceu exatamente como foi no filme. Qual o problema? O filme é ruim. Os atores são ruins, as cenas são todas cortadas de forma sem sentido, a história acontece toda, mas na parte histórica, o filme é perfeito. E tem uma das cenas quando Alexandre, antes da batalha de Galgamela, aquela batalha mais crucial aí de Alexandre, ele com seus 40 mil soldados, tendo que enfrentar um exército persa de mais de 500 mil, ele traça uma estratégia ali, e lembra, Alexandre era um rei, mas era um rei que lutava também, assim como Davi, assim como os reis de antigamente, E os generais falam: Alexandre, você vai puxar a cavalaria toda para ir para frente, você vai morrer lá. E o plano todo deles ali do Alexandre era matar o rei Dário. Mesmo que eles não conseguissem destruir o exército do Persa, os gregos estavam num número muito menor, mas o plano todo era assassinar o rei inimigo. Mesmo que a gente perdesse nossos homens todos, mas a gente conseguisse matar ele, a batalha estava vencida. E aí Alexandre disse, porque ele fala, se eu morrer, eu sou só um grego a menos aqui. Mas os persas, eles não dão um passo sem o rei inimigo falar. Então ele precisa ser morto nessa batalha. Vencer a batalha não é derrotar todo o exército dele, nesse caso. Vencer a batalha é matar o rei. Isso acontecia muito nos tempos antigos. E esse texto aqui, isso que aconteceu aqui, de Eude matando o rei Eglon, é um exemplo bíblico disso. Que às vezes cortar a cabeça da serpente é melhor do que ficar tentando lutar com ela corpo a corpo. Você não vai vencer. Então, essa é a segunda etapa aqui no texto de hoje, E, não sei quanto tempo tem aqui ainda, mas a última parte do texto consiste num único versículo, que é o versículo 31. Antes de falar do versículo 31, importante falar aqui também, da mesma proporção que o descanso, que o tempo de disciplina aumenta, o descanso também parece que aumenta nessa mesma crescente. Porque a gente vê ali que Otoniel, durante o tempo de Otoniel, o povo foi julgado por 8 anos e descansou 40. E agora no tempo de Eude, o povo sofreu por 18 anos, mas ficou em paz durante 80 anos. Então nós temos aí também essa mesma questão. É Deus mostrando para eles, viu? Vocês vão continuar insistindo em serem desobedientes? Sempre. Isso já aconteceu 2 vezes. Já levantei o Otoniel, tiveram 40 anos de descanso.
Não aprenderam. Então, beleza, a punição é maior, mas o descanso também vai ser maior. 80 anos. Vamos ver se assim, né? Já que eles não aprenderam um castigo maior, então agora vamos deixar eles em paz durante 80 anos para ver se eles também aprendem, né? E a gente vê aqui na decorrência do texto, no versículo 31, né? Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Coisa importante aqui de falar, né? Sangar é um versículo só que fala desse cara. E algumas coisas precisam ser pontuadas a respeito desses 3 homens que a gente falou aqui, para ver que a gente... Vou ler aqui. Quando Deus apresenta Otoniel, ele coloca aqui, né? Otoniel, ele pertencia a uma tribo, ó. Ele era filho de Kenaz, era irmão de Caleb. Então aqui provavelmente Otoniel era da tribo de Judá, ou seja, ele era do povo. Isso é importante lembrar. Quando a gente vê aqui Eude, o texto deixa claro que Eude aqui, ó, ele era deixa eu ver aqui, ó. Eude era da tribo de Benjamim. Então, sempre quando vai falar de um dos juízes, o texto vai dizer o nome, o endereço, CPF, vai falar tudo, né? Nessa época era isso que importava: o seu nome, a sua descendência e a sua tribo. Então, Otoniel era da tribo de Judá, Eude era da tribo de Benjamim. Sangar era de qual tribo aqui? O texto, o 31. Nenhuma. Ele não tem tribo. Por que ele não tem tribo? A gente vai falar um pouco mais aqui. Uma das coisas interessantes aqui é que Sangar não é um nome judeu, não é um nome hebreu. E outra coisa interessante aqui também, que temos que pensar aqui, é que coloca Sangar, filho de Anate. Anate também era uma divindade cananita, cananeia, sei lá. Então Sangar, ele não foi juiz, ele também não era judeu, mas o autor de Juízes colocou o nome dele aqui, porque ele já, mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo não sendo um judeu, sendo um ímpio nesse sentido, né, ele foi usado por Deus aqui nesse período para lutar contra 600 filisteus que pareciam que estavam ali meio que bagunçando ali nas regiões, né? A palavra que o Carlos Oswaldo coloca no livro é assediando, né? O povo estava ali meio que, talvez saqueando, cometendo alguns crimes ali na região. Então Deus usa esse homem chamado Sangar para libertar o povo de Israel, mesmo ele mesmo não sendo um israelita, mostrando mais uma vez o cuidado de Deus com o seu povo. Do texto de hoje, irmãos, que eu queria que a gente pensasse e levasse para as nossas vidas, né? Primeiro de tudo é lembrar que Deus, ele não blefa. Deus, ele não brinca com as suas leis. As leis de Deus, elas são claras, elas são diretas e, mais que isso, elas são práticas. Deus não deu regras que nós não conseguimos seguir. Ele deu regras que a gente consegue e pode seguir. No Antigo Testamento, as leis aqui de Êxodo, Levítico, Números do Deuteronômio, né, são leis que são praticamente impossíveis de serem cumpridas. E a gente fala disso desde que eu cheguei aqui, o pastor Vinícius enfatiza isso, eu também enfatizo isso, de que essas leis do Antigo Testamento, elas não tinham como você seguir elas 100%. Você ia falhar alguma coisa, é impossível tantas regras. Mas então, quando chega Jesus Cristo, ele apresenta uma forma mais resumida dessa lei, mas não é um resumo preguiçoso, é um resumo prático do que seria a lei de Deus. E a gente já viu, eu não queria falar, mas vai ser a pregação de agora de domingo, né? De qual é o mandamento mais importante e tal. E aí Jesus diz: qual é o mandamento mais importante? Ah não, gente, vocês não sabem o que é isso. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu estou assustado. Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo. É um mandamento só. Quando pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não são 2 mandamentos, são um só. Isso é um mandamento só. Isso faz parte da mesma afirmação. Então, essa é uma ordem de Deus que nós recebemos e que nós precisamos cumprir. Esse texto de Juízes fala para nós a respeito disso, a respeito de conhecermos as leis de Deus e, de fato, seguirmos. Outra coisa que esse texto aqui nos ensina a respeito das nossas próprias vidas é essa questão que eu enfatizei há um tempo atrás aqui, né? De que nós não podemos buscar a Deus
lembrar de Deus apenas nos tempos das nossas dores. Senão fica muito fácil. Senão fica muito cômodo. Ou seja, quando está tudo bem, eu não quero saber de Deus. Já alcancei o que eu queria, já estou onde eu gostaria de estar, então eu não preciso de Deus agora. Agora eu sou gigante. Agora eu sou o rei. Mas aí quando eu perco as minhas coisas, agora eu vou lembrar de Deus. Agora eu vou orar e Deus vai me abençoar. A gente faz isso muitas vezes. E a gente faz isso com estupidez mesmo, porque a gente acha que Deus não conhece o nosso coração. A gente esquece, né? Deus, Ele sabe o que você está pensando, o que você está planejando. Não adianta você querer negociar com uma pessoa que já sabe o que você está pensando. Seria fácil quando a gente vai negociar, de repente vai chegar no seu chefe, vou pedir um aumento, vou negociar ali. Seria fácil se eu soubesse o que ele está pensando. Porque de repente eu nem perguntava, já sabia que me enrolar, não ia ficar me desgastando pedindo algo. Mas a gente esquece que o nosso Deus, Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente pensa e sabe o que a gente vai fazer antes da gente fazer. Então não tem como a gente querer negociar, não tem como barganhar com Deus. Basta obedecer. E esse texto, assim como todos os textos aí em sequência do livro de Juízes, mostram para nós as consequências da desobediência. Quanto desobedecer a Deus pode ser algo que traz prejuízo não só para você individualmente, mas para todos aqueles que o servem. A gente... Oi? Todos que nos servem. Todas as pessoas à sua volta podem ser vítimas do seu pecado. Não estou falando de pecado, maldição hereditária, pecado de família, mas estou dizendo que assim, se você comete algo errado, um pecado contra Deus, e você sofre por isso, você vai acabar trazendo sofrimento para as pessoas à sua volta. A gente vê isso muito na televisão lá da Atena, né? Aqueles jovens, né, que se envolvem em crimes e tudo mais. É um pecado deles, pessoal deles, mas que traz prejuízo para todos à sua volta, seus pais, seus conhecidos, para a sociedade, né? Porque, né? Então, a gente precisa ser muito atento com isso, irmãos. Precisamos ser muito minuciosos quando a gente vai ler a palavra de Deus e entender o que Ele quer dizer a nós, para que a gente não seja desobediente com aquilo que Deus nos ensinou. Amém? Vou estar olhando aqui, a gente já encerrar nosso tempo de culto. Pastor, então, os dois primeiros juízes foi o Otoniel e Eude. São os dois primeiros juízes. Semana que vem acho que é Débora, né? Capítulo 4. E vai ter mais outro. Inclusive eu queria, na semana que vem, se puder. Estou de férias, né? Tem que aproveitar. Quarta-feira. Então, a gente vai chegar nos juízes e é um livro bem legal. A gente fica vendo assim, né? Que poucas igrejas falam a respeito do livro de juízes, né? Que são coisas muito difíceis. Como é que você vai pregar no domingo à noite, um visitante aqui, que o cara enfiou a espada na barriga do rei que nem saiu de tão fundo que ele gravou a espada? É difícil, muitas vezes, explicar a parte bíblica por trás dessas coisas que aparentam ser tão chocantes para nós, né? Mas a Bíblia toda tem que ser pregada e ensinada, né? A gente precisa saber o que a Bíblia fala, porque ela toda mostra para nós algo a respeito de Deus, né? Quanto mais a gente conhece Deus, melhor a gente adora, melhor a gente ora, melhor a gente aconselha as pessoas, né? Então, é isso. Vamos lá? Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esse tempo de culto. Mais uma vez te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio de sermos chamados teus filhos. E isso é algo que é muito valoroso. Muito obrigado. Te agradecemos pelo texto que a gente pôde ler hoje, pelas aplicações que a gente vai poder encontrar para esse texto no decorrer da nossa semana, e por que não da nossa vida. Faça de nós, Pai, filhos obedientes. Faça de nós filhos que não esperam as situações ruins para então lembrarmos do Senhor. Faça de nós filhos que de fato confiam que o Senhor cuida de cada aspecto da nossa vida, de cada situação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco e o Senhor tem nos dado essa capacidade, essa coragem de estarmos seguindo ao Senhor, mesmo em tempos tão difíceis. Sabemos que isso é tudo parte do Senhor, não de nós. Que o Senhor então continue nos direcionando. Te agradeço mais uma vez por esse culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém.